Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também quero cumprimentar a todas as senhoras e senhores que fazem presente neste ambiente. Vamos dar início, então, a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Acuso o recebimento de ofício por parte do deputado Milton Lopes, informando a sua ausência no dia de hoje. E informa também o eminente deputado que o deputado Darcy de Matos o substituirá. Pela ordem de chegada, convido o eminente deputado Gabriel Ribeiro para relatar o projeto de lei em poder de Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Trago aqui o projeto de lei de número 0325.8/2014, de autoria do governador do Estado de Santa Catarina, que institui no âmbito da Polícia Civil a Delegacia da Polícia do município de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Faço pedido de diligência em decorrência, em observância ao artigo 181 do Regimento Interno, que na legislação anterior arquivou o presente projeto de lei e agora foi retomado. Após acolhimento por unanimidade do parecer favorável feito pelo relator no âmbito da CCJ, de folhas 12 e 15, a propositura restou encaminhada nesta Comissão de Finanças. Preliminarmente, análise sobre os aspectos afeitos a esta comissão, preceituados no artigo 73, combinado com o 142.2, ambos do regimento interno, noto a ausência de documentos citados na exposição de motivos de folhas 3 e 4, da qual extrai o seguinte trecho. A matéria foi instruída com a declaração do ordenador primário da despesa e a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deverá entrar em vigor e nos 2 exercícios subsequentes, acompanhada de demonstrativo das premissas e da metodologia de cálculo utilizados. A apresentação dos referidos documentos, além de elucidar as consequências financeiras orçamentárias do projeto de lei em voga, é obrigatória quando da geração de novas despesas em caso, em conformidade ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Desta forma, a fim de atender à legislação vigente e emitir parecer final, é imperativa a juntada dos supracitados documentos atualizados, motivo pelo qual entendo adequada a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda na qualidade de órgão central dos sistemas de planejamento e orçamento e de administração financeira. Sendo assim, nos termos do artigo 71.15 do Regimento Interno, solicito diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhe aos autos do presente processo legislativo a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda sobre a matéria, juntando com o rol de documentos previstos no artigo 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal atualizados. Esse é o meu voto, senhor presidente. Diligência. Senhores deputados, projeto de lei número 0325.8/2014, em que é autor o Governo do Estado, que institui no âmbito da Polícia Civil a Delegacia de Polícia do município de Pescaria Brava e estabelece outras providências. O relator da matéria, o deputado Gabriel Ribeiro, emite seu relatório e voto que é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Fernando Coruja, por gentileza. Senhor presidente, esse projeto, ele... queria fazer algumas observações. A primeira é que é um projeto de 2014 e foi enviado a esta casa por o atual governador em exercício, que na época estava no governo, e ele é o vice-governador, era o vice-governador. Então, ele manda um projeto para criar uma delegacia de polícia no município de Pescaria Brava. É provável que, para se criar uma delegacia de polícia, que me parece que é ligada à Laguna, no sentido de
esse é na verdade, não ser um novo órgão, talvez nem precise de um projeto de lei. Talvez não precise de um projeto de lei para instituir tal atribuição. Na época, o que relata o deputado Gabriel Ribeiro, evidentemente, que veio com os documentos necessários para enquadrar tal projeto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, já se passaram 3 anos, o projeto parece que tinha sido arquivado, foi desarquivado. E aí o eminente deputado Gabriel pede que a Secretaria da Fazenda reenvie a documentação, que é uma decisão adequada e lógica e deve ser tomada. É claro que eu sempre lamento que essa decisão, que seja feita pelo deputado Gabriel, não tenha sido feita em inúmeros projetos aqui que vieram na época do governador Colombo, quando eu criticava que não havia os mesmos documentos, não havia nenhuma... E naquela época, a base do governo aqui, não precisa, né? Então, acho que essa decisão está adequada. Vou votar de acordo com o vosso... acompanhar o vosso voto e espero que essa posição que Vossa Excelência tem seja aquela seguida pelos deputados de maneira geral, independente de quem seja o governador. Porque aqui o que nós vimos nesses anos todos que eu estou aqui nessa Comissão de Finanças foi que quando os projetos vinham do governador Raimundo Colombo, não precisava esses documentos aí. Não precisa, já está aí tudo certinho. Então, porque vem uns projetos daqueles, medida provisória para criar não sei quantos cargos e despesas, não vem nada, não diz nada de onde é que vai ser o dinheiro, nada. E aqui ia toque de caixa. Aqui, para se criar uma delegacia de polícia, porque nem precisava do projeto, temos que mandar de volta, porque temos que verificar se não vai ofender a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que está adequado mandar de volta, mas chama a atenção para aquilo que foi feito nessa comissão, inúmeras vezes que eu critiquei aqui, que não vinha por parte do governo isso, e naquele instante disse, não precisa. Então, parece que houve uma mudança aí, já está havendo uma mudança assim, de posicionamento aqui na comissão. Acompanha o voto do eminente deputado Gabriel Ribeiro. Senhores deputados, pelo diligenciamento, o voto do deputado Gabriel Ribeiro ao projeto de lei 0325.8/2014. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontrou aprovado. Mais matéria, deputado Gabriel. Não, senhor presidente. Deputado Patrício Destro, por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos deputados. Bom dia quem nos acompanha aqui também ou em casa, através da TV Alesc. O meu primeiro projeto a relatar vem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em caminho demonstrativo financeiro do selo de fiscalização dos atos notoriais e registrais relativo ao primeiro semestre de 2016. Se o senhor me permitir, presidente, eu vou direto ao voto, porque ele já está bem especificado aqui no voto, os motivos do meu parecer. Inicialmente, anoto que a educação do saldo financeiro do período em análise ocorreu devido a um fator determinante. A transferência financeira entre contas resultante do superávit de períodos anteriores no valor de R$ 12.552.214,82, autorizada pelo diretor-geral administrativo por meio do processo administrativo SPA para o Fundo de Reaparelhamento da Justiça com base no disposto no artigo 9º, inciso 4º da Lei Complementar número 175. De acordo com o resultado apurado no período, deduzindo-se as despesas da Receita, restou um lucro de R$ 3.370.104,16, que, somado ao rendimento de aplicações financeiras no montante de R$ 480.980,88 e de outras receitas, estornos no valor de R$ 2.188,66, foi auferida uma receita líquida no semestre de R$ 3.853.273,70. Da conferência do demonstrativo financeiro do selo de fiscalização dos atos notoriais e registrais, constatei o saldo inicial do primeiro semestre de 2016 no montante de R$ 15.551.674,77
e o saldo financeiro disponível em 30 de junho de 2016, equivalente a R$ 6.852.733,65, conforme o volume 1º da folha número 6. Ante o exposto, considero atendido o que determina o artigo 10 da Lei Complementar número 175 de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar número 365 de 2006, e voto pela aprovação e pelo posterior arquivamento desse ofício, número 001.9/2017, encaminhando-se cópia desse parecer ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para conhecimento. Sala da comissão, deputado Patrício Destro. Senhores deputados, senhora deputada, parecer ao ofício 001.9/2017, encaminho demonstrativo financeiro do Centro de Fiscalização dos Atos Notariais e Registrados relativo ao primeiro semestre de 2016. O autor é o Tribunal de Justiça. O relator no nome interno dessa comissão, o deputado Patrício Destro. Sua Excelência emite seu relatório e voto que é pela aprovação e posterior arquivamento do mesmo. Em discussão, com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu vou pedir vista a esse ofício por um simples motivo. Ele não está no sistema. Não está no sistema o ofício, só tem a tramitação. Quer dizer, como é que é possível que a gente possa votar um projeto que, claro, ele é volumoso e tal, mas ele tem que ter... Eu tenho sido um crítico aqui, porque aqui as emendas não estão no sistema, como regra geral. A gente chega aqui... Agora, isso aí, nem o projeto não está no sistema, nem o ofício não está no sistema. Então, ele vem aqui... Ele chega aqui, ele vem presidente, para o relator, e a gente chega aqui e não teve oportunidade. Então, é claro que vou pedir vista para... E vou sugerir que, inclusive, que, apesar da complexidade do volume, senhor presidente, que seja solicitado à presidência que esses projetos complexos também estejam no sistema de forma completa, para que eu, deputados, o cidadão, possa poder... É aquele velho ditado, a gente pede para mudar e diz assim, sempre foi feito assim, sempre foi feito assim. Então, que mude, sempre foi feito assim. Claro, porque como é que... Você veja como é que todo cidadão tem direito a acompanhar. Não é? Como é que ele vai acompanhar se não tem no sistema, ele não tem acesso? Como é que eu vou votar que se não tem acesso? Mas está concedido vista a Vossa Excelência. Quero vista também, presidente. Vista também. Também vista, deputado Gabriel Ribeiro. Continua o camarada deputado Patrício Destro. Bom, então vamos partir para o segundo projeto, presidente. Parecer ao projeto de lei número 255.0/2016, do deputado César Valduga, dispõe sobre a verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades estudantis. Trata-se de proposição legislativa de autoria do deputado César Valduga, que dispõe sobre a verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades estudantis. A matéria foi aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, no que tange aos aspectos regimentais, a ela atinentes na reunião do dia 22 de agosto de 2017. Na sequência, a matéria aportou nessa Comissão de Finanças e Tributação, na qual fui designado a sua relatoria de forma regimental. Foram requisitadas diligências junto à Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado da Educação, sendo que todos se manifestaram favoravelmente ao projeto de lei em questão. É o relatório. Vamos ao voto. Da análise da proposição neste órgão fracionário, há que se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição na receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual. Nesse sentido, anoto que o projeto de lei é compatível e adequado às peças orçamentárias vigentes, razão pela qual merece seguir sua tramitação da forma regimental nesse Parlamento.
Ante o exposto, no âmbito deste colegiado, eu voto pela aprovação do projeto 255.0/2016. Eu quero confidenciar que eu tive algumas dúvidas referentes ao projeto e até algumas dificuldades para poder preparar o parecer dele. Mas como foram consultadas a Secretaria da Educação e também a Casa Civil, e todos eles foram favoráveis ao projeto, eu não encontrei óbice para que o projeto pudesse continuar tramitando nessa casa. Talvez a comissão mais pertinente para a discussão desse projeto, né, seja a Comissão de Educação. Então, dentro da Comissão de Finanças, o meu voto não poderia ser diferente, ele é favorável. É favorável o relatório e voto do deputado Patrício Destro ao projeto de lei 0255.0/2016, que dispõe sobre a verificação do rendimento e controle de frequência dos estudantes que tenham sido eleitos para funções em entidades estudantis. Em discussão, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, esta é uma velha discussão nacional a respeito dos estudantes que participam de entidades estudantis, como Diretório Central de Estudantes, União Estadual de Estudantes, União Nacional de Estudantes, e quando eles participam dessa atividade, evidentemente que eles acabam faltando à aula. E aí vem a questão de frequência, de nota, de conteúdo, e se é possível, então, que haja uma lei disciplinando que esses estudantes têm uma situação específica, especial, que lhes permita acompanhar a escola e, ao mesmo tempo, ter uma atividade extra-escola na militância do movimento estudantil. O movimento estudantil é uma coisa importante, é preciso ser fortalecido, e é preciso que esse movimento, que os movimentos estudantis sejam protegidos. É sempre bom lembrar que a importância que tiveram os movimentos estudantis em momentos difíceis do país, e nesse instante onde há uma situação complexa, é importante que os movimentos estudantis sejam protegidos. Aqui há duas discussões básicas. Uma delas, me parece que é a constitucionalidade. Há uma discussão dessa ordem, tendo em vista que a Constituição prevê que, no seu artigo 22, inciso 24, que é competência privativa da União legislar sobre lei de diretrizes básicas da educação. Então, a pergunta aqui sempre é, isso aqui é diretriz e base da educação ou é apenas educação, ou estamos tratando de momento estudantil, estamos tratando de outra coisa? Não me parece que seja assunto afeto à LDB. Estamos tratando aqui de outras questões, não é? De participação política, então me parece que o projeto é constitucional. Aí vem a questão do mérito, que pondera bem o deputado Patrício, que não é afeto a essa comissão. Não é? Talvez não precisasse uma lei, estrito sensu, para disciplinar essas questões. Mas, às vezes, né, tem coisas que, se não houver lei, elas não prosperam. Então, a Comissão de Educação é que vai discutir mais o mérito, que, de antemão, eu também já me posiciono favoravelmente. Aqui na Comissão de Finanças não vejo nenhum óbice a que tramite, então quero acompanhar o voto do deputado Patrício. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação, parecer e voto ao projeto de lei 0255.0/2016, em que é relator o deputado Patrício Destro. Sua Excelência emite o relatório e voto que é pela aprovação da matéria. Senhor deputado, concorre permanece como se encontra aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, tem mais um projeto que foi colocado para ser votado hoje, mas de ontem à tarde para hoje, algumas entidades e o próprio relator do projeto, deputado Minotto, autor, desculpa, do projeto, relator sou eu, né? Autor do projeto, me solicitou para que a gente pudesse ficar com o projeto mais alguns dias. A própria Fiesc mandou representante aqui, porque eu não nego que ele é um projeto que tem que haver uma discussão mais abrangente. Vossa Excelência retira de pauta. Eu gostaria de retirá-lo de pauta por alguns dias, para a gente poder fazer uma discussão com as entidades de classe. Deputado Valdir Cobalcini.
Senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras presentes a esta reunião, eu faço relatório e voto ao projeto de lei 534.4/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui a política estadual de apoio à agricultura urbana e estabelece outras providências. Esse projeto foi já deliberado na Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido o relator o deputado Mauro de Nadal, restando aprovado por unanimidade. O referido projeto tem como objetivo instituir legislação estadual que beneficia as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional mapeadas pelos municípios. Segundo o Poder Executivo, que é o proponente, a referida lei estimulará a produção de alimentos saudáveis para o alto consumo de famílias beneficiárias, a capacitação produtiva das famílias, a educação alimentar e nutricional e a possibilidade de geração de renda a partir da organização coletiva dos envolvidos. Também proporcionará articulação entre os poderes público, estadual e municipais, movimentos sociais e sociedade civil que desenvolverem a política de segurança alimentar e nutricional do Estado. Entre os objetivos estão combater a fome, promover a inclusão social, incentivar o associativismo, incentivar a venda direta ao consumidor, incentivar a geração de emprego e renda, incentivar a produção de alimentos saudáveis por meio de práticas agrícolas sustentáveis, entre outros. Prevê ainda a prática de cultivo e beneficiamento de produtos agrícolas que previna a erosão e a poluição, protejam a flora, fauna e paisagem natural, incentivar cessões de uso de imóveis públicos para desenvolvimento de programas e ações comunitárias de agricultura urbana. Consta dos autos a cópia integral do processo administrativo 5456/2015 e as folhas 6 e 67, cuja tramitação gerou a presente minuta com a manifestação dos órgãos estaduais e a aprovação da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca. No que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, se verifica, inclusive, com a manifestação no processo administrativo mencionado, que não haverá criação ou aumento de despesa para a implantação do referido programa. Assim, examinados os autos do presente projeto de lei em espécie, voto pela aprovação da matéria. Pela aprovação, relatório e voto, deputado Valdir Cobalcino, é o projeto de lei 0534.4/2017, em que é autor o Poder Executivo Estadual, que institui a Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e estabelece outras providências em discussão. Presidente. Deputado José Milton Schaeffer, com a palavra. É um projeto muito interessante, né? A agricultura urbana ela começa a tomar corpo e o meio urbano também hoje já com o meio rural acaba, como nós vemos num estado pequeno de agricultura familiar, as coisas estão se juntando, né? Muitas vezes pessoas moram no interior, trabalham na cidade, às vezes moram na cidade, trabalham no interior e essa questão da agricultura urbana pode se tornar uma fonte de renda e também de utilizar racionalmente os espaços, né, que estão aí, às vezes, até sendo mal utilizados. Por isso, eu sou favorável, mas eu gostaria de pedir vista para dar uma estudada melhor, para ver se a gente pode contribuir, para ter conhecimento melhor do projeto, mas relevo aí a importância dele e o meu voto provavelmente seja favorável, mas talvez possamos colaborar com alguma coisa. Visto em gabinete aos deputados Hamilton Schaeffer, Gabriel Ribeiro e Fernando Coruja. Não havendo mais projetos em poder, deputado Cobalcino, passa a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos, deputados e deputada presentes. Eu tenho 3 projetos de lei que são de autorização e cessão de uso de imóveis. O primeiro projeto é o PL número 0536.6/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Criciúma. O autor é o governador do Estado. Trata-se de proposição legislativa de autoria do governador do Estado, acima identificada, pretendendo a autorização legislativa para que o Poder Executivo ceda ao município de Criciúma, pelo prazo de 5 anos, o uso gratuito do imóvel com área de 896 metros quadrados, com benfeitorias matriculados sobre os números
58.577 e 58.578, registrado no primeiro ofício de registro de imóveis da comarca de Criciúma e cadastrado sobre o número 02808 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. A seção de uso de que trata esse projeto de lei, nos termos do artigo 2º, tem por finalidade abrigar programas de qualificação profissional, bem como um centro de assistência aos trabalhadores do município de Criciúma. A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, na qual recebeu parecer por sua aprovação na reunião do dia 19 de dezembro de 2017, tendo na sequência aportado nesta Comissão de Finanças e Tributação, na qual fui designado a relatoria nos termos do artigo 128, inciso 6, do regimento interno desse poder. Diante disso, senhor presidente, o meu voto manifesta-me pela aprovação do projeto de lei número 0536.6/2017. Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem mais 2 projetos com trata de imóvel. Perfeito. Quero sugerir a Vossa Excelência para fazer a relatoria e depois fizemos a discussão e votação em bloco. Sim, senhor presidente. O segundo parecer ao projeto de lei número 0463.6/2017, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Jacinto Machado. O autor é o governador do Estado. Trata-se de proposição legislativa de autoria do governador do Estado, acima identificada, destinada a ceder ao município de Jacinto Machado, pelo prazo de 5 anos, o uso gratuito compartilhado das dependências do Ginásio de Esportes Governador Pedro Ivo Campos, da Escola de Educação Básica Jacinto Machado, instalado sobre o imóvel matriculado sobre o número 6.448 no ofício de registro de imóveis da comarca de Turvo e cadastrado sobre o número 4704 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. A seção de uso de que trata a matéria, nos termos do artigo 2º do projeto de lei, tem como finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais e esportivas por parte do município, senhor presidente. E, diante disso, também voto pela aprovação ao presente projeto de lei. O terceiro parecer é referente ao projeto de lei número 0452.3/2017, que autoriza a doação de imóveis no município de Jacinto Machado. Cuida-se de projeto de lei de autoria do governador do Estado, acima identificado, destinado a autorizar o Poder Executivo a desafetar e doar ao município de Jacinto Machado os imóveis a seguir descritos. O imóvel com área de 2.500 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculado sobre o número 14.535 no ofício de registro de imóveis da comarca de Turvo e cadastrado sobre o número 3954 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. O segundo imóvel é o imóvel com área de 1.500 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculado sobre o número 3399 no ofício de registro de imóveis da comarca de Turvo e cadastrado sobre o número 3.958 no Sistema de Gestão Patrimonial. O terceiro imóvel é o imóvel com área de 1.250 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculado sobre o número 28.840, no ofício de registro de imóveis da comarca de Turvo e cadastrado sobre o número 3975, no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração. A proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e Justiça, na qual restou aprovada na reunião do dia 13 de dezembro de 2017, e, na sequência, a esta Comissão de Finanças e Tributação, na qual fui designado relator, nos termos do artigo 128, inciso 6, do regimento interno deste poder. A doação em questão tem por finalidade o desenvolvimento de atividades educacionais por parte do município de Jacinto Machado e, segundo o artigo 6º, as despesas com a execução da lei perseguida correrão por conta do município, vedado ao Estado arcar com qualquer ônus a elas relacionadas. Diante disso, senhor presidente, o meu voto é pela aprovação. Senhoras deputadas, senhores deputados, o deputado Rodrigo Minotto emitiu o relatório de voto para 3 projetos de lei. Vamos ao primeiro. Parecer de voto ao PL 0536.6/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel do município de Criciúma. O autor é o Governo do Estado e Sua Excelência, deputado Rodrigo Minotto, emitiu o parecer que é pela aprovação. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Só para informar os demais deputados, esse imóvel é um imóvel que funcionava o 9º Batalhão da Polícia Militar do município de Criciúma
e ele já há algum tempo está em desuso. O imóvel, inicialmente, o terreno era do município, foi doado ao governo do Estado e agora o governo está devolvendo, ou seja, doando novamente ao município de Criciúma, que atenderá uma reivindicação da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, a COMAC, para que possa ser utilizado para fins de qualificação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras do ramo da construção civil. Não havendo mais quem quer discutir em votação, senhor deputado, com a permanência como se encontra, aprovado. O segundo projeto é o de número 0463.6/2017, também de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado do imóvel no município de Jacinto Machado. Sua Excelência, deputado Rodrigo Minuto, emitiu o seu parecer e voto que foi pela aprovação. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, senhor deputado, com a permanência como se encontra. O terceiro e último projeto trata-se, pois, do 0452.3/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Jacinto Machado também. Também o autor é o Governo do Estado. E, Sua Excelência, o mesmo deputado Rodrigo Minuto, emite seu relatório e voto que é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, senhor deputado, com a permanência como se encontra, aprovado. Senhores deputados, efetuado o relatório e voto dos projetos de lei pautados, pergunto de algum senhor deputado se tem projeto extra pauta a ser colocado. Não havendo, levo ao conhecimento de vossas excelências que recebemos os seguintes ofícios: o ofício 32/2018 e o ofício 38/2018 da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2017 e o relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2017 do Estado de Santa Catarina. E também diz o ofício, em virtude da decisão do Tribunal de Contas do Estado, de número 780/2017, que determina a republicação dos demonstrativos das despesas com o pessoal do Poder Executivo, com a inclusão dos eventuais da Justiça, desde o primeiro quadrimestre de 2013 até o segundo quadrimestre de 2017, encaminhamos a vossas excelências os demonstrativos acima republicados. Solicito à assessoria que emita cópia para os senhores deputados tomarem conhecimento. Senhores deputados, temos também um projeto de lei, que é o de número 0040.9/2017, em que autor o eminente deputado João Amin, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado de emissão de atestados médicos digitais chamados de e-atestados em toda a rede hospitalar pública e privada, bem como pelos médicos em geral, e adota outras providências. O projeto de lei, no âmbito interno desta comissão, tem como relator o deputado Darcy de Matos. Não, desculpe, foi na Comissão de Constituição e Justiça. No âmbito interno desta comissão, o relator eminente deputado Zé Milton Schaeffer, Sua Excelência, emitiu seu relatório e voto, que é pela aprovação. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Antônio Aguiar, hoje sendo ocupada a cadeira pelo deputado Cobalcini, e também o deputado Fernando Coruja. Como se manifesta Vossa Excelência? Senhor presidente, se for possível mais uma semana para... Havendo concordância, mais uma semana, deputado Fernando Coruja e deputado Cobalcini. Senhor presidente. Deputado Roberto Salum, por gentileza. Não, é só constar o senhor está muito para o lado direito e não está olhando para a esquerda. É que eu estou lendo... É que eu estou lendo... Só para dizer que eu gostaria de participar desta comissão e depois fazer a minha despedida hoje, o seu comando aqui no final. Obrigado. Feito o registro, deputado Roberto Salum. Consulto alguns deputados que é possível fazer manifestação. Deputado Cobalcini. Senhor presidente, eu apenas faço a devolução, muito embora não tenha feito o pedido de vista, mas como substituo nesta comissão o deputado Antônio Aguiar, eu então devolvo o pedido de vistas do referido projeto. Feita a devolução por parte do deputado Valdir Cobalcini, fica então somente o deputado Fernando Coruja, com vista para a semana que vem. Senhor presidente, só antes de passar a palavra ao deputado Salum, só queria convidar todos os membros da comissão que às 11 horas no plenário dessa casa vai ter uma sessão da Comissão de Direitos Humanos
onde estará presente o secretário de Segurança do Estado de Santa Catarina, e tendo em vista, inclusive, a situação atual do Estado em relação à questão de violência, e, inclusive, acontecimentos recentes, até de hoje, essa madrugada, eu queria convidar todos os membros dessa comissão para... Esta é um convite, não é uma audiência pública, é uma sessão ordinária da Comissão de Direitos Humanos, mas ele estará presente para responder o questionamento dos senhores deputados, às 11 horas, no plenário da Casa. Passa a palavra ao deputado Roberto Salum. Senhor presidente. Deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar no seguinte sentido, que vem me preocupando a ausência de manifestação por parte do governo do Estado a respeito do cumprimento das emendas impositivas que foram incluídas no orçamento de 2018, incluída pelos deputados, pelos 40 deputados estaduais, ao término do último ano. Então, eu gostaria de fazer uma solicitação, Vossa Excelência, que fosse encaminhado um ofício ao secretário da Fazenda, ao secretário da Casa Civil e ao governador do Estado, por parte da Comissão de Finanças, fazendo um questionamento a respeito do cumprimento das emendas impositivas que foram incluídas no orçamento de 2018. Deputado Gabriel Ribeiro, é justa a sua reivindicação e o seu clamor. No entanto, não foi esta comissão que fez o acordo com o governo do Estado. Nós fomos simplesmente o agente que fez toda a operação de inclusão das emendas impositivas. É justa a sua reivindicação. Eu quero aqui propor aos senhores deputados para que levemos ao conhecimento do senhor presidente desta Casa, para que convoque uma reunião de líderes, para que os líderes tomem essa posição. É o mais justo, é o mais correto. Até porque foram os líderes, junto com o presidente e com este presidente, que fez o acordo de todas as emendas impositivas, né? Se nós assim tratássemos dessa questão, nós vamos estar passando por cima de uma autoridade superior, que é o presidente desta Casa. Então, é pertinente, se Vossa Excelência me delegarem, eu converso com o deputado Aldo, para que ele convoque uma reunião de líderes para tratarmos exclusivamente dessa questão, e é realmente uma questão muito importante para os 40 deputados. Senhor presidente, só nesse item, só para colaborar, então, só um minutinho, deputado. Eu faria, então, um encaminhamento para que fosse feito um ofício da Comissão de Finanças ao presidente dessa Casa, para que fosse marcada uma reunião para tratar desta pauta. Por minha parte, fica acatado. Senhor presidente. Depende de Vossas Excelências. O deputado Salum está pela ordem. Eu não fazendo parte da comissão, mas está pela ordem, porque eu vou conceder a palavra para ele. Então, tem um encaminhamento de fazer uma reunião para tratarmos das emendas impositivas, e sugiro aqui que seja feito com o presidente desta Casa, porque, na verdade, foi ele que encaminhou todo esse acordo. É claro que a Comissão de Finanças foi o agente que operacionalizou tudo isso, junto com a coordenadoria do Orçamento Estadual. Então, o deputado Gabriel Ribeiro sugere fazer um expediente desta comissão endereçado ao presidente para que convoque a reunião de líderes. Deputado Salum, depois deputado Minot, depois deputado Darcy de Maia, depois deputado Zemilton. Só para corroborar, eu participei da reunião do PMDB e o governador exercício, Pim Moreira, se manifestou. Então, eu queria aproveitar esta oportunidade de solicitar ao nobre deputado de Lages que consulte o atual governador, Raimundo Colombo, a situação do Estado hoje. A preocupação do vice-governador Pim Moreira é que não tem dinheiro nem para pagar folha, o rombo que está o Estado. E ele mostrou a preocupação para todos os deputados do PMDB, a bancada, na terça-feira, de que a situação do jeito que estava está grave o Estado. Então, eu sugiro também que o nobre deputado, consulte ao governador titular a situação que está a folha e que não foi liberado nenhum dinheiro até ainda da famigerada promessa. Só para fazer questão de justiça, senhor presidente, a preocupação do vice-governador Pim Moreira é porque teve que explicar isso. A mesma explicação ele teve que dar para os deputados do PMDB que tem interesse, tem inúmeras provocações. Ele colocou na mesa
as composições e as formas que tem de pagamento, que eu não sei se ele vai aceitar esse governo a partir de abril. Com toda a honestidade, é o que eu vi, que vai conseguir tocar o barco a partir de abril, e já foi até aconselhado e não valia a pena pegar o Estado. Muito obrigado. Senhores deputados, antes de passar para o deputado Rodrigo Binotto, me sinto na obrigação de prestar um esclarecimento. No meu modesto entendimento, a fala do deputado Roberto Salum, ela é despropositada porque esta casa não reinventou a roda, não incluiu no orçamento do Estado qualquer percentual extra àquilo que já está alocado constitucionalmente. Se a saúde hoje é de 14%, as emendas parlamentares estão dentro dos 14%. Não tem nada extra. Obrigatoriamente, o Poder Executivo terá que cumprir os 14% no ano de 2018. E dentro dos 14% estão as emendas parlamentares. Com a palavra, o deputado Rodrigo Binotto. Senhor presidente, muito bem colocado por Vossa Excelência. E eu quero fazer mais um adendo com relação à reivindicação do deputado Gabriel Ribeiro. É que há os convênios relativos ao Fundo Social de 2016 e 2017 que ainda o governo não pagou. Não pagou e, além do mais, os municípios, os prefeitos fizeram os convênios na garantia de que esses repasses seriam efetuados e contrataram, adquiriram bens e serviços e até hoje não foi pago. Municípios de pequeno porte que dependem exclusivamente desses convênios para que possam saldar com as suas obrigações. Então, eu entendo que, se for necessário, entendo ser necessário, colocar nessa discussão com o presidente da Casa, juntamente com os líderes, as questões relativas também aos convênios do Fundo Social. Até porque, se realmente a situação do Estado está grave, deputado Salom, meu amigo, companheiro, é porque a estrutura está muito grande. A estrutura da máquina pública está muito grande. E quando a gente defendeu desde o início do mandato, pelo menos a extinção das secretarias de desenvolvimento regional, que até então deveriam continuar, e agora, pelo menos de uma forma mais discreta, foram extintas, e aí a gente vai ver o número de cargos que efetivamente serão extintos e não remanejados, para que a gente possa realmente ter um horizonte melhor ao longo do ano de 2018. E, repito, essa estrutura é desnecessária e o povo sabe disso. A extinção é necessária e o povo sabe disso. Os valores que foram gastos no exercício 2016, está aí o relatório do Tribunal de Contas que especifica o número e o quantitativo de tudo isso. Então, senhor presidente, eu penso que seja realmente urgente essa reunião para que a gente defina os encaminhamentos junto ao governo do Estado. Obrigado. Deputado, vou passar a palavra antes do deputado Darcy de Matos, mas quero aqui mais um esclarecimento. Deputado Rodrigo Binotto, entendo que a pauta mais importante é o orçamento regional, a emenda parlamentar impositiva. Se nós abrirmos muita pauta, capaz de não chegarmos a lugar nenhum. O mais importante hoje é a emenda parlamentar impositiva. Se Vossa Excelência concordarem, o ofício será feito somente desta forma. Mas antes, deputado Coruja, e tem deputado Darcy de Matos, deputado Zé Milton, deputado Luciano, depois Vossa Excelência, depois o deputado Cobalcini. Deputado Darcy. Presidente, eu represento nesse momento, oficialmente, o deputado Milton Albos, que não se encontra no Estado. Senhor presidente, eu concordo plenamente com a sugestão do deputado Binotto, né? Gabriel, aceito por Vossa Excelência, da realização de uma reunião com a presidência dessa casa para nós tratarmos das emendas impositivas que significa o cumprimento do orçamento que foi aprovado por esta casa. E, na verdade, 50% dessas emendas impositivas estão no orçamento da saúde e 25% estão no orçamento da educação. Quer dizer, nós teríamos o argumento de que não tem recurso, talvez ele poderia valer para os 25% livre, que seria do Fundo Social, mas 75% das emendas já está no orçamento. Então, isso pode, deve, nós vamos cobrar para que seja cumprido, né? Talvez dos 25%, sim, aí o argumento possa valer, deputado Salom, da falta de recursos, porque seria do Fundo Social, algo a mais. Não, eu estou dizendo... Mas, de qualquer forma, o governo vai ter que cumprir o orçamento. Salom, o deputado Darcy está com a palavra. Assim, talvez o deputado Salom não entendeu. O governo vai ter que cumprir o orçamento da saúde e educação. E nesse orçamento estão as impositivas. Então, ao invés do secretário da Saúde
da educação fazer as obras, eles vão fazer parte das obras indicadas pelos deputados. Então, só queria clarear isso. Também dizer de que nós confiamos no governo Pinho Moreira, deputado Cobalcini, o senhor que assumiu a liderança, e que nós, apesar da crise, nós já passamos pela maior crise, né? Então, agora estamos num momento de retomada. Nós vamos ter, com o alongamento da dívida, recursos que vão sobrar dos poderes, porque o indexador era crescimento da receita, que vai ter, e agora somente a aplicação da inflação, IPCA, vai sobrar um dinheiro dos poderes, e o crescimento da receita, que é palpável. Deputado Coruja, deputado Milton, só no aumento das taxas que foi aprovado por essa casa, só no item certificado de veículo, que foi aumentado de 78 para 114, que ainda é barato, porque no Paraná e outros estados é 200, só aí vai dar em torno de 90 milhões de reais para os hospitais filantrópicos. Vou repetir, só no item aumento de confecção do certificado de veículo, que custava 78, foi para 114. São quase 4 milhões de veículos. É só fazer a conta que vão perceber que só aí, deputado Cobalcini, teremos quase 100 milhões de reais a mais para a saúde. Isso é dado concreto e fato, né? Então, eu diria que com esse enxugamento que o Pinho Moreira está fazendo acertadamente, né, nós vamos conseguir tocar o governo e, se puder, pagar os convênios, que não vai ser objeto dessa reunião, mas aquilo que foi assinado, fica feio para o Estado você assinar um convênio e depois não pagar aquilo que está sendo feito. Vai ser muito bom, mas nós estamos aqui para ajudar o governo Pinho, para concluir o governo Pinho, né, de uma forma racional e positiva, cumprindo com a folha e com todos os serviços essenciais. Deputado Zé Milton. Presidente, muitas coisas já foram colocadas. Eu entendo que essa comissão é, sim, um fórum para esse debate. Quero cumprimentar o deputado Gabriel Ribeiro por trazê-lo aqui. O momento é esse, até porque este ano nós temos que ter pressa na execução do orçamento, porque tem algumas barreiras em função da legislação eleitoral. Aqui nós aprovamos o orçamento e ninguém está de brincadeira. A principal lei que nós aprovamos aqui é o orçamento. E eu creio que compete a nós aqui fiscalizarmos a sua execução. Caso contrário, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui nessa reunião. Eu sou da mesma linha do deputado Darcy. Eu acredito que o governador vai cumprir, até em função, ele também já foi parlamentar, sabe da importância, e que os parlamentares são os agentes públicos que estão mais presentes junto às bases, aos municípios, às cidades, aos hospitais e tudo isso, e as emendas, elas estão dentro do orçamento. Nós estamos falando de um orçamento de 26 bilhões de reais, isso apenas com algum ajuste na gestão, boa parte delas já estão dentro na saúde e da educação, dá para cumprir isso, não vejo muita dificuldade, eu não vejo dificuldade financeira de cumprir isso, né? Talvez por ser a primeira vez que isso ocorre, nós podemos ter aí alguma dificuldade política nesse momento, mas não creio que nem seja essa a postura do governador, não é isso que ele tem demonstrado. Porém, nós temos que ter muita pressa, presidente, na evolução desse projeto, na execução do orçamento das emendas impositivas em função da questão eleitoral. Eu, como líder, também acho que o fórum adequado, Gabriel, seria com a convocação da reunião de líderes, se possível, para ainda hoje ou no primeiro dia da semana que vem, já deixar agendado, presidente, com o presidente da Casa, para debater esse assunto e daí tirarmos algumas tratativas para a execução. Mas as minhas palavras são essas. Eu vejo que foi um avanço em termos de legislação e que a Comissão de Finanças e Tributação é um dos fóruns adequados para se debater esse assunto. Caso contrário, a principal lei que nós votamos aqui todos os anos passa a não ter valor e talvez o nosso trabalho também. Deputada Luciane Carminati. Bem, eu quero primeiro dizer que nós fechamos o ano passado com o debate do SC Saúde, do congelamento dos investimentos em saúde e educação, a exemplo da Emenda Constitucional 95, tratando da renegociação das dívidas do Estado, e passamos o ano ouvindo muito de que o Estado de Santa Catarina é modelo fiscal.
inclusive premiado. Uma imagem de que em outros estados se atrasa a folha, é o caos, mas aqui, Santa Catarina, as contas vão muito bem. Agora mudou o governo, as contas não estão bem. O estado está quebrado. Corremos o risco de termos folha atrasada. Eu quero dizer que é muito estranho que quem estava no governo e continua no governo tenha olhares tão diferentes sobre o mesmo governo. Eu não vou ficar nesse tiroteio. Eu quero apenas dizer que nós vamos cobrar o papel que cabe ao Executivo, sim. E quero lembrar, com relação às emendas impositivas, que foi feito um acordo político de que 75% desse recurso das emendas seriam liberados até junho. Portanto, estão dentro daquele percentual da saúde e educação que o deputado Darcy mencionou. E os 25% até dezembro, né? Então, eu acho que o parlamento catarinense precisa ser respeitado. Nós aprovamos pela primeira vez. Também acho que é compreensível termos um processo inicial que é de transição, é uma lei nova, né? O Estado precisa se organizar, mas eu quero dizer que eu não vou ter piedade nem com quem está temporariamente no governo ou com quem está oficialmente como governo. Nós vamos cobrar, sim, a imagem de um Estado que está em dia. Se é um Estado que está em dia, que tem as contas equilibradas, portanto, nós não temos problema nas contas. E esse parlamento tem que se fazer respeitar. Então, eu quero apenas deixar isso bem claro, presidente. E, com relação ao enxugamento das ADRs, ainda é algo a ver bem quanto se enxuga, porque não é isso que nós estamos observando. Uma coisa é a fala do Pinho Moreira, outra coisa é, efetivamente, o que isso vai resultar em diminuição das despesas. Nós estamos vendo que o que está acontecendo é a realocação dos servidores, dos 180 servidores, para outros espaços, e que a única redução, efetivamente, é aluguel, que é insignificante perante o valor que foi anunciado. Então, tem muita coisa ainda para que seja comprovada se, de fato, há interesse efetivo por parte do Poder Executivo em reduzir estruturas. Nós tivemos uma reunião ontem sobre um outro assunto com o governador, e nós falamos para ele, está na hora de extinguir todas, se de fato é para reduzir recursos. Eu e a deputada Ana cobramos isso do atual governador, e ele disse que essa é a meta. Bom, nós queremos ver até que ponto que isso não é um discurso vazio e que, na prática, não se materializa. É isso, presidente. Mas deputado, eu sou de acordo em fazer o ofício da comissão, cobrando um diálogo entre a presidência desta casa. Acho que a Comissão de Finanças tem um diferencial em relação às outras, porque foi a que fez a mediação na aprovação da lei. Então, não é a mesma relação com as demais comissões e o Poder Executivo, em especial a Secretaria da Fazenda. Passo a palavra ao deputado Fernando Coruja, em seguida, para encerrar o debate sobre esse tema, o deputado Cobalcini. Senhor presidente, senhores parlamentares, quando eu cheguei aqui em 2015, no primeiro ano, eu trabalhei para apresentar 2 emendas constitucionais que foram aprovadas aqui. Uma é aquela dos 12, aumentar 12% para 15%, e a segunda foi essa do orçamento impositivo, que coloquei as assinaturas aqui, acho que no primeiro mês que eu estava aqui. Colocamos em ordem alfabética, inclusive, para que não desse... Então, o primeiro subscritor foi o deputado Aldo, e coletamos as assinaturas. O orçamento impositivo aí ficou engavetado, né, enquanto estava o governador Colombo ali, e daí, quando se viu que ia mudar e tal, a casa decidiu apoiar, aí houve um apoio amplo e tal, e foi aprovado. Eu acho importante o orçamento impositivo, porque ele diminui um pouco da... Deputado Coruja, me permite? O orçamento impositivo foi rejeitado a matéria em plenário. Emenda parlamentar impositiva. Emenda parlamentar, tudo bem. O orçamento regionalizado foi rejeitado em plenário. As emendas parlamentares impositivas. O orçamento impositivo para emendas parlamentares. Vamos continuar. Bom, o orçamento impositivo ele é importante porque ele diminui a pressão do executivo nos parlamentares. Eu acho que os parlamentos precisam ter uma autonomia. E eu entendo que é preciso, sim, cobrar
aplicado. Aliás, o orçamento impositivo é um dispositivo constitucional, evidentemente, que tem que ser aplicado. Agora, eu lembro que eu fui parlamentar federal 12 anos, depois passou o orçamento impositivo, e eu já saí de lá faz 7. Ainda estão liberando emenda quando eu estava lá. Entende? Tem emenda que, quando eu estava lá, eu apresentei que está saindo agora. Porque aquilo demora, às vezes é empenhado no final do ano e tal. Então, achar que o orçamento impositivo vai ser liberado tudo até junho também é né, acho que é um exagero, porque é evidente que isso é uma tramitação, é preciso... E, sim, tem problema de recursos. Eu não mudo meu discurso, porque eu tenho dito aqui 3 anos que o Estado está com dificuldade. Eu venho dizendo que o governador, que o Estado está com uma dificuldade muito grande, e só não vê quem não quer esse discurso que ficou se dizendo que Santa Catarina estava uma beleza e tal, mas é balela para boi dormir, né? Que, evidentemente, que não está. Em janeiro desse ano, a folha passou do limite legal. Então, há problemas de dinheiro, sim. E os 75%, embora sejam colocados dentro do orçamento da saúde e da educação, e que o governo deve cumprir, esperamos que esse cumpra, diz que vai cumprir, porque o anterior nunca cumpriu. Nunca cumpriu na educação e nunca cumpriu na saúde. Não é? Chegava no final do ano, empenhava e desempenhava, então nunca cumpriu o governo Colombo. Então, não basta é obrigado porque está dentro das... Bom, nunca cumpriu, não é? Até hoje, empenhava e desempenhava. E é evidente que, mesmo quando estando dentro do orçamento, há dificuldade, porque uma coisa é o orçamento, outra coisa é o fluxo de caixa. Mas eu tenho insistido que o governo precisa cumprir, e o governo vai cumprir, pelo que eu sei. Só que, evidentemente, essa questão de recursos, estamos juntos nessa luta. Agora, a questão dos convênios do Fundo Social, eu acho que deve ser colocado também. Sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo, me informaram, deputado Darcy, o Fundo Social ele arrecada, parece que 9 milhões por mês. 9 ou 10 milhões. Nós damos 120 milhões. Agora, nos primeiros 2 meses do ano, eles empenharam 120 milhões. Não é? Então, o recurso que era para empenhar até o final do ano, 10 por mês, eles empenharam tudo no início do... Antes... Quer dizer, isso é um descabimento, não é? E parece que empenharam assim para... Já pensando na coligação futura, aí, recurso para o município A, município B, município C, né? Foi dando convênio. Claro que é evidente que esses recursos, isso tem que reavaliar por que determinado município recebeu recursos, não é? Teve um em Tubarão, aí, que é aqui perto, um município aqui do Sul. Tubarão, vocês conhecem, né? Deputado Coruja, pela conclusão. Não, um município aqui do Sul recebeu uma parte, ela recebeu, outra para receber empenhada uma banana de dinheiro. Dizem por aí, eu não acredito que seja verdade, que recebeu dinheiro por causa do acerto do diretório estadual de um determinado partido, aí, não sei bem também o nome do partido. Então, é evidente que é preciso reavaliar essas questões todas. Pela conclusão, deputado, concluído o deputado Fernando Coruja, termina o debate, deputado Cobalcini. Depois eu passo para o deputado Roberto Salum para o encerramento. Bem, senhor presidente, senhores deputados, em relação à proposição do deputado Gabriel Ribeiro, fruto de acordo firmado entre os líderes no ano passado com o governo, muito embora eu não tenha participado desse acordo, porque à época não ocupava liderança de bancada, mas hoje me sinto, sim, envolvido por ser deputado Darcy ser o sucessor na liderança do governo. Eu penso que para cumprir lei não precisa de acordo. Lei é lei. Por outro lado, não apenas como líder do governo, mas em qualquer circunstância que eu tivesse aqui, não dá para esquecer de que no último ano de qualquer governo, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, tem o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Então, uma coisa está atrelada à outra. Eu concordo que se faça esse expediente, certamente participarei
da reunião, não há nenhuma manifestação em sentido peremptório, contrário ao pagamento das emendas impositivas, não há. Há, sim, manifestações no sentido de dificuldade por conta de que nós temos compromissos a serem liquidados, e não é nenhuma novidade, compromissos de dívidas da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça, e quem assume o governo não está assumindo o governo para reclamar, tem que encontrar soluções, não adianta ficar chorando, com criatividade, seja com aumento de receita, com recursos novos. Mas o deputado Salum, como líder do governo, não estou aqui para pregar o caos. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que me somar aos deputados no sentido de ajudar nas soluções. Essa vai ser a minha postura, independente de quem quer que seja, de qual bancada esse da A, de B ou de C, não tem base de apoio de governo. Nós vamos conversar individualmente, inclusive, bancada que tem um deputado, nós vamos dar a mesma atenção. Nós vamos buscar a solução inclusive dos encaminhamentos de cada um dos parlamentares. Acho que esse é o nosso papel. Eu concordo que se inclua o Fundo Social. Deputado Coruja, concordo. Porque eu também ouvi, não é de forma oficiosa, não é oficial, forma oficiosa, eu ouvi alguma coisa que eu sei de que a arrecadação gira em torno de 9, 10 milhões mês e que algo em torno de 100 milhões de reais já estão comprometidos. Tá? Não é oficiosa a informação. Então, é importante que se tire essa dúvida. Tá? Deputada Luciane, os cortes, eles houveram, vão continuar. Não há outra solução, não apenas nesse momento. Acho que essa tem que ser a prática de qualquer governo. Enxugar no custo da máquina para sobrar para investimentos. Mas, efetivamente, né, os cortes em relação aos cargos comissionados, esses não tem volta. Os cargos comissionados, em torno de 185, esses foram exonerados e ponto. Esses não voltam. Agora, nas estruturas das secretarias, e nós sempre falamos isso, das secretarias regionais, uma boa parte delas, os custos vêm da educação. E aí, independente de corte ou não, eles continuam sendo servidores do Estado. E eles terão que ser deslocados para outras áreas, não do governo, mas da própria educação. Tem que encontrar uma solução para esses servidores. Mas, em relação a estes, não há economia apenas em relação às funções gratificadas. Já na questão da folha, não se sentirá, né, uma diminuição substancial em relação aos cargos efetivos. Não Pela conclusão, deputado. Disso, né? Mas eu quero, deputado Marcos Vieira, apenas para concluir, dizer da concordância. Nós vamos trabalhar muito para que o orçamento impositivo ele as emendas sejam pagas. Vamos fazer um esforço para que os deputados, né, sejam, sim, contemplados nas suas regiões, mas sempre ressalvando as dificuldades do momento, que elas terão que ser transpostas. Nós temos que ter a segurança absoluta do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, para, a partir daí, então, buscarmos espaço para o pagamento das emendas impositivas. Encerrada a discussão, concedo a palavra ao deputado Gabriel Ribeiro para o comentário final. Senhor presidente, a intenção de provocar a presente reunião é justamente para fazer um debate e uma colaboração do parlamento junto com o governo do Estado, com o governador Eduardo Pinho Moreira, que tem procurado fazer a gestão pública, fez uma atitude muito correta de enxugamento da máquina pública no nosso Estado.
Mas agora nós temos uma emenda impositiva que foi feita através de uma PEC. Nós modificamos a Constituição e é um modelo novo que ainda não foi aplicado em Santa Catarina. Nós entendemos que é o momento adequado de nós discutirmos de maneira transparente, deputado Comalchini, que é líder do governo, para nós encontrarmos uma melhor saída e que elas sejam executadas. São em torno de 35 emendas para os 40 deputados, dá mais de 1.200 emendas que estão incluídas no orçamento. Então, que vem diretamente da base, que vem atender os municípios catarinenses. Então, é importante, sim, a reunião para nós deixarmos a conversa, a articulação sendo feita para que ela seja cumprida e, é claro, venha atender e promover o desenvolvimento de Santa Catarina. Senhor deputado, em razão da manifestação de todos os senhores deputados, solicita a assessoria que elabore minuta do ofício, incluindo a questão do Fundo Social. Deputado Roberto Salum, para a manifestação final e, em seguida, vou encerrar a reunião. Presidente, quando o deputado Gabriel falou, a minha manifestação, e o governador, em nenhum momento, ele falou na nossa reunião que não iria pagar. Simplesmente mostrou o tamanho do bolo e o ano que tem que pagar todas as dívidas do Estado. Os financiamentos estão estourando. Mas ele mostrou preocupado até porque a bancada cobrou. O mesmo interesse seu, a bancada também tem. Mas, presidente, eu queria, deputado Marcos, eu sou suspeito que sempre fui um homem de auditório seu, pelo seu talento, pela sua experiência, pela convivência, pelos conselhos. Amanhã eu deixo este plenário, mas não deixo triste, eu deixo muito feliz. Mas bota a felicidade nisso. Consegui marcar em 3 meses coisa que muito deputado em 10 anos não fez. E eu queria agradecer essa oportunidade, o carinho, e todos os pares. A deputada de Chapecó, quando falou que o governo tem que enxugar a máquina, eu concordo plenamente. Eu acho cabide de emprego as regionais. Eu acho que deveria acabar de vez mesmo. E dizer que, presidente, que eu aprendi muito, contribuí muito em 33 sessões que participei, fiz 68 projetos e com muito carinho, muita dedicação, acredito que foi um melhor do que o outro, né? E agradecer essa grande oportunidade. Amanhã eu faço a minha manifestação final para a população de Santa Catarina. Muito obrigado. Senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.